mim. Tu me guias nos caminhos desta vida. Ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo. Quando fraco tu vai passar, nunca falhará. Agradeço, Pai querido, por ligar a nossa vida num só coração. Pai querido, obrigado pelos planos, grandes sonhos especiais pra mim. Tu me guias nos caminhos desta vida. Ao teu lado nada faltará. Eu te amo mais que tudo. Quando fraco tua força nunca falhará. Tua graça, Pai, imploro transformar a minha vida em uma canção. Amém. Amém.
encontrei a Cristo e senti seu terno amor. Eu tenho achado paz e vida, pra sempre eu cantarei em seu louvor. Amém, Jesus. Quantos conhecem esse louvor? Pronto, então vou me ajudar a adorar o Senhor nessa manhã. Como descrever? Como explicar o amor que vem de ti, Senhor? É tão profundo quanto o mar. Tu conheces bem, tu conheces bem as nossas provações. Palavras não conseguem expressar todo o nosso amor por ti. Só as meninas. Mas ouça os corações, Ouça-nos cantar o hino de louvor dos salmos. Toda a igreja, todas as palavras cantaremos. Vai ficando bom ao maravilhoso Deus. Mas para expressar quão grande é nosso amor, escute os corações. Nem mesmo se eu falar todo o céu e o mar, todo o céu e o mar, jamais iria conseguir te dizer do meu amor. Se ouvires o meu coração, ele vai dizer, vida deste a mim, vida deste a mim, a verdade em ti, meu
meu caminho és. Só os rapazes agora. Nossos corações, Ouça-nos cantar. As meninas podem socorrer os rapazes em nome de Jesus. Isso. Nos salmos, todas as palavras cantaremos. Mas para expressar quão grande é nosso amor, escute os corações. Feche os seus olhos comigo, Pai querido. Nós temos compreendido a cada dia que só vale a pena existir se for na Tua companhia, na Tua presença. Por isso que abrimos os nossos corações nessa manhã e suplicamos que o Senhor entre e faça morada em nome de Jesus. Amém. Tu conheces bem, Tu conheces bem as nossas provações. Palavras não conseguem expressar todo o nosso amor por Ti. Sem playback, só a igreja. nossos corações, Isso. ouça-nos cantar. O hino de louvor O hino de louvor, dos salvos. Todas as palavras ao maravilhoso Deus. Mas para expressar quão grande é nosso amor, escute os corações. Mas para expressar quão grande é nosso amor, escute os corações. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Tem alguém orando, posso sentir. Tem alguém orando por mim. Fortes mãos vêm me esconder de perigos que eu não posso ver. Creio, Senhor, eu creio sim. Tem alguém orando por mim. Anjos me guardam, posso sentir. Se anjos velam por mim, mesmo sozinho em meio à escuridão, estou seguro sob Tua proteção, pois creio, ó Pai, eu creio sim. Sei que anjos velam por mim. Só no mundo andava a vagar, procurando solução, caminhando em densas trevas, sem ter rumo ou direção. Alguém de joelhos com sua prece me animou a prosseguir. Senhor, eu te agradeço por quem tanto orou por mim. Você pode louvar enquanto ora. Tem alguém orando, posso sentir.
sente. Tem alguém orando por mim. Fortes mãos de perigos que eu não posso ver. Creio, Senhor, eu creio sim. Tem alguém orando por mim. Tem alguém orando por mim. Pai querido, nós te damos graças, porque tu sempre ouves as nossas orações, em nome de Jesus. Amém. Está, feche seus olhos. Obrigado, nosso Senhor, porque o Senhor nos retirou da nossa casa, da nossa vizinhança, do trabalho do dia a dia, para descobrirmos quem o Senhor é para nós. Abençoa, Pai, este sábado especial que será estendido até o final desse retiro. Abençoa para que a Tua Palavra faça a diferença e transforme a nossa vida. Abençoe cada participante, cada família, e que nós possamos deixar aqui nesse lugar tudo o que somos e sair daqui com tudo de Deus. Amém. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você pode se assentar. Bom dia para você, tudo bem? Meu nome é Hassani, e fique tranquilo, a pior parte, a parte mais difícil é meu nome mesmo, viu? Se você não conseguir decorar até o final, é só chamar de pastor, tá tudo certo. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. O Rodrigo já tem me procurado há algum tempo. Obrigado, Rodrigo, deu certo, viu? Amém, ô glória. Eu não sou muito de responder o WhatsApp não, então ele persistiu, perseverou e Deus ouviu as orações dele. E antes de eu continuar, me permita pedir uma salva de palmas para algumas pessoas aqui. E vai ser uma só para todo mundo, tá? Mas, em primeiro lugar, o pessoal que nos serviu nessa manhã. E em segundo lugar, todo o pessoal do som, que fez tudo, que montou isso aqui de novo, porque montou 2 vezes para a gente poder louvar a Deus aqui, ok? E o pessoal que está arrumando tudo, dá uma salva de palmas para esse povo todo aí. A nossa gratidão não é por aquilo que eles estão fazendo, mas por quem eles estão sendo em nossa vida, amém? E uma gratidão que eu tenho para começar é que vocês já conseguiram unir um povo que não se via há muito tempo, viu? Nadson, Portugal, eu tive a oportunidade de levar quando eu era pastor no Mato Grosso do Sul. Ele teve coragem de ir a 400 quilômetros da capital, foi lá e foi na nossa igrejinha no final de uma semana de oração que tivemos com o pastor Paulinho Grande, né? E aí uma das maiores vergonhas que eu passei recebendo alguém foi com o Nadson, Portugal. Que foi o seguinte, né? Terminou sábado de manhã, como estamos aqui. Aí ia ter uma programação dele, sábado à tarde, ele foi para minha casa, almoçou em casa, descansou. E na hora de descansar a gente preparou um quartinho bonito para ele, tudo certo, né? Deus não chamou ele, mas estava ali tranquilo. E aí a gente só pediu um negócio, falou: Nadson, faz o seguinte, fecha a porta do seu quarto, que nós temos 2 gatinhos, e aí eles gostam de dormir com a gente, né? E ele falou: tudo bem, fechou a porta do quarto. E aí quando ele acordou todo feliz, animado, do jeito que ele é, saiu e falou assim: olhe, gostou do meu sotaque da Bahia? Olhe, Simba dormiu na minha perna. E o meu gato bonito viu que a porta estava fechada, mas a janela não. E ele foi lá deitar na perna do Nadson, Portugal. E eu falei: meu gato dormiu com o Nadson, Portugal. Meu Deus do céu. E disso, só por causa do gato, virou nosso amigo. E vira e mexe, a gente conversa aí nas redes sociais, no Instagram, curte as nossas fotos. Então eu agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês. E só para deixar bem claro, tá? Não confunda, não vá pensar que ele é meu pai. Ele é meu irmão, ok? Em Cristo Jesus. Aliás, desafio. Vamos começar com o desafio. Até quarta-feira de manhã tem que rolar os irmãos aqui. Os irmãos cariocas.
Então, se você quiser, se você estiver interessado em cantar Irmãos, junto com o Nadson Portugal, o procure, porque até o final vai ter que ter a música Irmãos aqui. Amém? Amém. Amém ou não amém? Amém. Amém. Agora tá tudo certo, viu? Tudo certo, maravilha. Eu sou Hassani, nascido em São Paulo, capital. A minha esposa que contou a história das crianças é a Cecília, mineira de Governador Valadares. Eu tenho 2 filhos, o primeiro é o João Eduardo. Ele está hoje, literalmente neste dia, completando 5 anos de vida, amém? Amém. A gente faz um movimento aí, canta. Ele nasceu em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E a minha filha, que está com 2 anos e meio, a Amanda, nasceu em Brasília. Ou seja, para nascer alguém nessa família tem que ser de estado diferente. E como a gente não quer tanto mudar assim mais, não vai mais sair filho daqui. Tá bom? Tá tudo certo. E nós gostamos demais da conta do Rio de Janeiro, sabia? Quando a gente veio aqui uma vez, quando meu filho tinha 1 ano e pouquinho, e ele... Aqui a gente gostou tanto que o menino saiu daqui com 1 ano e pouco falando 2. 2. História verdadeira, não estou inventando não. A gente tem vídeo para provar. Menininho 2. Filho, o que é isso? 2. Tava lá falando desse jeito. Uma coisa que eu gosto muito, eu vou falar coisas que eu gosto, tá bom? Coisas que eu gosto. Eu gosto muito como Deus conseguiu fazer, o homem também com certeza, que um dos lugares mais lindos de todos, de natureza mais linda, tivesse uma cidade no meio. Eu sou muito impressionado com esse negócio aí. Eu venho de São Paulo, é pedra pra lá, cimento pra cá, e coisa pra lá, a gente tem que fazer um parquezinho no meio. Aqui não, aqui é a cidade que foi feita no meio de tudo. Amém ou não amém? Coisa maravilhosa, coisa linda. Eu fico encantado, eu gosto muito de história. Eu fiz 2 vestibulares na vida. Eu só fiz para teologia e para história. Então eu gosto muito de história. A gente deu uma voltinha essa semana, fomos a alguns lugares e eu vejo história do Brasil espalhada assim, ó. Você tropeça e tem um negócio da história do Brasil no Rio de Janeiro. Tem uma coisa que eu não gosto do Rio. Posso falar? Só uma só. O arrastão eu não participei ainda, então eu não sei te falar. Eu acho, olha só, olha só. Eu acho o trânsito do Rio pior do que o trânsito de São Paulo. Aí, peraí, deixa eu falar tudo. Aí já tem gente olhando pra mim e falando assim, pastor, esse pastor, viu? Você tá falando isso porque você é paulista. Porque se tu fosse carioca, tu ia achar o trânsito de São Paulo pior. Verdade ou mentira? E tem um sentimento que a gente fala assim, ó, peraí, quem que é esse cara que vem de fora para criticar o lugar onde eu moro? Verdade ou mentira? É isso aí. Agora, amigos, tudo isso que eu falei ficou lá, né? Há 2 horas, dependendo do trânsito, 3. O que eu mais gosto do Rio de Janeiro não é a selva, não é a natureza, não é a história, mas é o povo do Rio de Janeiro. Peraí, não tô nem agradando, tô falando verdade, tá? O carioca fora do Rio, ele pode parecer até um pouquinho prepotente, que ele fala tão bem daqui, ele fala tão bem desse lugar, que a gente fala, mas esse cara tá falando mentira, não é possível. Mas quando a gente chega aqui, o carioca é uma das pessoas, um dos seres mais gente boa de toda a história da humanidade. A gente chega lá no metrô, e andamos de metrô essa semana também, e aí eu chego lá, a minha esposa tá com a filha no colo, não precisa nem fazer cara de coitada, o pessoal já levanta, já deixa ela sentar ali. E aí já começa a conversar, já começa a bater papo. Foi assim com a gente, pelo menos. Eu não sei se acharam a gente com cara de turista, não sei se ouviram o nosso sotaque, mas já na hora. E aí eu já começo a conversar com a tiazinha que está ali do meu lado, a gente bate papo aqui, aí eu já falo com o camarada que estava lá fazendo isso, e a gente começa a conversar com o carioca, um povo que fala demais. Fala ou não fala? E fala bem. Amigos, o melhor do Rio de Janeiro é o povo. E o melhor povo do Rio de Janeiro somos nós. Porque nós temos Jesus no coração. E você está pensando que eu estou falando tudo isso só para agradar? Não.
Eu não contei a história do Nadson por acaso, nem da minha família, nem de vocês. O fato é o seguinte: até alguns minutos atrás, talvez você conhecia o meu nome, talvez você já tinha visto o meu rosto, talvez em uma das fotos que foi, nem barba eu tinha. Eu preciso atualizar mais minhas fotos, eu estou um pouco barbudo por aí, ou atualizar as fotos ou tirar a barba. Mas a partir do momento em que eu comecei a falar aqui, vocês começaram a me conhecer. Eu nem falei do meu time, mas até o final a gente chega lá, não pode falar dessas coisas não consagradas, né, no sábado. A partir do momento em que nós começamos a conversar e eu peguei o microfone, eu não estou apenas dando uma mensagem para vocês, nós estamos nos conhecendo. E queridos amigos, eu queria que você soubesse que nós só podemos conhecer o Senhor Jesus e saber quem Ele verdadeiramente é quando nós paramos tudo na nossa vida, tudo, e o experimentamos. Nós precisamos não apenas saber, conhecer. Nós temos estudado Apocalipse na escola sabatina, não é? E tem gente que sabe data, sabe número, sabe cronologia, sabe sinal, sabe tudo, tudo, mas não conhece ainda quem é Jesus. Saber quem é Jesus, para saber quem é Jesus é necessário que a gente experimente quem Ele é. Alguém aqui já experimentou Pequi? Levanta a mão. Pequi. Pequi? Oh, glória! Quem nunca experimentou Pequi na vida? Só ouviu falar? Como não? Oh, isso aí. Pera aí, deixa eu continuar contando a minha história sobre Pequi. Como bom paulista, eu fui ser pastor no interior do Mato Grosso do Sul, na divisa com Goiás. E se você é goiano, né? Você sabe que Pequi é um elixir dos deuses, para eles lá. Mas o negócio é tão bom, tão bom, tão bom, que se você morder muito forte, vem espinho na sua boca. E espinho sabe que vem depois do pecado, né? Você já sabe o que acontece. Mas, bom, eu cheguei lá, e aí falaram assim para mim: ó, seguinte, aqui pastor, uma das melhores coisas que tem é Pequi. E eu não sabia nem o cheiro de Pequi. E aí eu fui numa casa de uma irmã, e ela falou assim: pastor, eu fiz especial para você o Pequi. E eu sentei feliz da vida, né? Puxa vida, a gente gosta de se sentir especial, não gosta? Eu sentei ali e tinha arroz, tinha frango, tinha Pequi. É o combo, arroz, Pequi e frango, nessa ordem, né? E aí fizeram um prato, e quando colocaram o meu prato, e um molhinho bonito, a cor bonita, tudo bonito, que eu senti um cheiro diferente, um cheiro específico, um cheiro peculiar. Já entendeu pelos adjetivos? Já entendeu, né? Então, e aí eu fui roer o Pequi, e por educação eu roí o primeiro. E aí quando o pastor, tem uma coisa aqui, viu? Tem uma coisa. Pastor, todo mundo gosta de servir bem, né? Aí eu roí o primeiro, o irmão falou: ah, pastor, gostou, toma aqui o segundo. E eu peguei e roí de novo. E eu confesso para os irmãos que eu não gostei. E o problema foi que os meus dedos ficaram com cheiro. Eu lavei com soda cáustica e não saiu o cheiro pequeno. Aí, no outro dia, um irmão chegou para mim e falou: pastor, olha, e eu falei para eles, olha, gente, não sei, eu não gostei tanto da coisa, né? E aí o irmão falou assim para mim: pastor, vou levar você na casa da minha mãe, porque a minha mãe faz o melhor Pequi da cidade, o melhor. E eu falei: bom, vai que eu peguei o pior, então eu vou lá na mãe dele comer o melhor. E quando eu chegar lá e comer o melhor, talvez as coisas se desfaçam. E aí eu fui lá, e quando eu cheguei na casa, aquele cheiro. E eu peguei um e roí, porque você tem que roer, senão o espinho pega. E aí depois que eu terminei de roer o primeiro, a irmã veio e fez o quê? O pastor gostou. E aí me deu mais um, e eu comi. E ali naquele dia eu descobri que eu não sou da doutrina do Pequi. O problema foi que nós estávamos chegando novos no distrito, naquelas igrejas, e eu entrei
na cozinha, no sábado de manhã, no intervalo entre o culto e a escola sabatina, lá faz o culto primeiro, depois a escola sabatina, eu entrei na cozinha da igreja, e quando eu entro na cozinha, o que eu sinto cheiro? Senti um cheiro diferente, e eu fui sentindo de onde vinha o cheiro, até que eu cheguei no freezer, e quando eu abri o freezer, piqui saindo pelos ladrão assim. E aí eu fiz a pergunta que eu não queria fazer. Eu perguntei, irmã, para que é isso aqui, irmã? Ela disse, pastor, isso aqui é para o nosso acampamento de verão. E eu pensei assim, vou jejuar e orar no acampamento de verão. Eu estou falando isso, e quem já comeu piqui? Quem já comeu piqui? Sabe do cheiro, sabe do gosto. Alguns estão concordando comigo e falando, pastor, é isso mesmo. E outros estão olhando e falando assim, pastor, não tem nada a ver, piqui é uma das melhores coisas que eu já provei. Mas você que nunca comeu, você só vai conseguir saber o cheiro, o gosto, se você gosta ou não, se você provar. Se isso sair de uma história que eu conto, se isso sair de algo que eu estou falando e você está ouvindo, e por mais que eu interprete, por mais que eu dê adjetivos, por mais que eu fale as coisas, você nunca vai saber se você não provar. É por isso que hoje, a partir de agora, você está sendo convocado a provar Deus. Porque você pode saber qual é a cor, você pode saber a cronologia, como eu disse, você pode saber o nome de todos os livros da Bíblia, você pode saber tudo isso, mas se você não experimentar, se você não experienciar quem Deus é, você nunca vai saber o gosto que Ele tem, a pessoa que Ele é. Por isso eu peço para você nesse momento, me acompanhar com a sua Bíblia aberta, no livro de Êxodo capítulo 3. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3. E nós vamos começar a nossa jornada para descobrir e experimentar quem Ele é para nós, ok? Êxodo capítulo 3. Feche seus olhos mais uma vez com a Bíblia aberta. Pode abrir no celular, tablet, não importa. Importa que você a abra agora nesse momento. Feche seus olhos com a Bíblia aberta. Nós vamos orar e vamos agora ler a palavra de Deus. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor para tudo em nossa vida para nos revelar quem o Senhor é. Eu quero lhe pedir que aqui e agora, nesse local, nós possamos não apenas saber da sua presença, mas sentir a sua presença sobre nós. Nós vamos abrir a tua palavra, porque acima de toda história, de toda conversa, o assim diz o Senhor é a guia da nossa vida. Por isso, Pai, encha este lugar com teu Espírito Santo e fale conosco em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. A partir do verso de número 2, a Bíblia diz assim: apareceu-lhe o anjo do Senhor a Moisés em uma chama de fogo do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia. E Moisés disse: agora me virei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, brandou Deus, e ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Disse: não te cheguei para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Pule aqui um pouquinho, e eu vou contar a história depois daquilo que a gente pulou, mas venha comigo para o verso de número 13. A Bíblia diz o seguinte: então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou,
e eles disserem: qual é o seu nome? O que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. E disse Deus mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente, e este é o meu memorial de geração em geração. Pode parar de ler? Aqui você conhece a história, mas eu queria que nessa manhã você se colocasse no lugar de Moisés. Moisés era um homem de 80 anos de idade. Havia vivido 40 anos no Egito, havia vivido 40 anos no deserto, cuidando de ovelhas. Nos 12 primeiros anos de vida dele, ele teve contato com o Deus dos seus pais. Foi educado pela sua mãe. A sua mãe mostrara para ele quem era Deus. Mas ao redor de todo, além disso, toda a sua vida foi sem saber quem era Deus. Os midianitas, o povo que recebeu Moisés, tinham sim uma visão sobre o Senhor, mas talvez isso não fosse suficiente para Moisés conhecer Deus de fato. Pois bem, estava ele um dia e ele viu a sarça, e quando ele se aproxima da sarça, ele percebe que ela não queima, mas tem fogo. E aí quando ele se vê na presença de Deus, de um Deus santo. E para começo de conversa, Deus deixa bem claro que ele é santo. E ele diz: Moisés, você vai tirar suas sandálias, porque eu vou falar com você. E Moisés se ajoelha na presença desse Deus. A Bíblia fala aqui, no primeiro verso que nós lemos, que era um anjo do Senhor que estava ali, era um mensageiro do Senhor que estava ali fazendo a sarça arder. Mas quando a gente vê, é o próprio Deus falando com Moisés. Deus procura o homem para falar com ele. Queridos amigos, não somos nós que procuramos Deus. Há uma ilusão ao pensar que quando a gente vai à igreja, quando a gente abre a Bíblia, quando a gente está lá fazendo o nosso devocional, somos nós que estamos indo atrás de Deus. Mas quando você vai para a história da Bíblia, é sempre Deus que vem atrás do homem. Foi Deus que veio na viração do dia para ver onde Adão e Eva estavam. Foi Deus que veio começar a restauração deles. Deus veio a Abraão, Deus veio a Moisés, Deus veio aos profetas. Foi o próprio Jesus, o Deus Todo-Poderoso que desceu. Sempre é Deus que nos procura. A Bíblia tem um texto no livro de 1 João capítulo 4, verso 19. E ela fala assim, uma frasezinha simples, quando diz assim: olha, nós amamos por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Tudo o que acontece nesse mundo, todo o nosso conhecimento de Deus, tudo aquilo que Ele faz, tudo aquilo que nós recebemos vem dEle e não vem de nós. Deus está aqui procurando Moisés, e Ele começa a se apresentar, e a primeira característica que Ele fala: Moisés, eu sou santo. Eu sou tão santo que a poeira que você trouxe nas suas sandálias não pode estar na minha presença. Depois Ele mostrar a sua santidade, Ele começa a colocar um propósito na vida de Moisés. Ele já tinha perdido tudo. Era para ele ser um dos governantes do Egito, e ele mal estava governando ovelhas. Era para ele cuidar de uma família enorme, e ele tinha sua esposa, e após isso ele foi ter os seus filhos. Moisés não sabia mais quem ele era. E Deus vem e começa a restaurar um propósito para ele. Deixa eu falar uma coisa especial para você. Nós vivemos em um tempo em que as pessoas perdem completamente o sentido da vida. Não sabe mais o que ser, não sabe mais o que fazer. Algum tempo atrás eu estava fazendo um trabalho de escola com meu filho, e ele escolheu o Japão. E não sei porque que ele escolheu o Japão. Depois vocês perguntam para ele lá, e a gente foi ler sobre o Japão, foi ver vídeos sobre o Japão e várias curiosidades. O Japão é um país maravilhoso. Para se ter uma ideia, não existe criança lá que não seja alfabetizada. E isso é tão importante, mas tão importante,
que um professor de ensino fundamental, professor das crianças, recebe igual ou mais do que um professor universitário, porque eles entendem culturalmente que aqui na base da educação é a principal formação que alguém deve ter, não é lá em cima. Eu tive um professor aí que fez pedagogia falando amém, não falando amém? Amém, né? Ou se fosse assim aqui, seria tão bom. Continuando do Japão. Japão tem emprego para todo mundo. Não há desemprego como nós temos, como nós conhecemos. No Japão, você tem acesso a todo e qualquer aparelho eletrônico. Aliás, eles são os reis do aparelho eletrônico. Eles são os reis não do consumo como a gente conhece no Ocidente, mas de você ter possibilidades lá. Você tem tudo, você pode ter uma vida boa. É a menor taxa de mortalidade. Ninguém morre naquele país. É tão sério isso, que nessa pesquisa que a gente fez, a gente descobriu que no Japão se vende mais fralda geriátrica do que fralda para bebê. Mais fralda para velhinho do que para quem está nascendo. De tanto que tem gente que vive muito lá. Neste país, que ninguém morre, nós temos a maior taxa de suicídio entre os jovens de todo mundo. A maior taxa de suicídio entre os jovens de todo mundo. Porque eles têm tudo. Os pais dão tudo. Os pais cobram que eles sejam alguém. E se eles não conseguem atingir a meta dos pais, a meta que a sociedade cobra, eles não conseguem mais viver no mundo que eles têm. Eles perdem a sua vida. Eles mesmos tiram a sua vida. E esse fenômeno não está contido apenas ali. Esse fenômeno está chegando em todo e qualquer lugar. E nós, da maneira que nós conhecemos, nós temos pessoas que nós amamos ou que nós conhecemos que também fizeram isso. O mundo se perdeu. O mundo tem tudo hoje. Tudo. Se você trabalhar, você tem as coisas desse mundo. Se você trabalhar, você consegue ganhar tudo. Mas se você não tiver um propósito, nada disso vale. Eis que Deus vem e aparece para Moisés. E ele diz assim: Moisés, eu não quero apenas que você conheça a minha santidade, mas eu também quero que você conheça o meu propósito para você. E se porventura, o propósito que você tem buscado em sua vida for você mesmo que escolheu, talvez ele se perca aí pelos lugares. Se o propósito da sua vida for o seu trabalho, ou até mesmo a sua família, daqui um pouco ele vai se perder por aí. Uma vez uma mulher veio me procurar e disse: pastor, eu estou em depressão. Por que a senhora está em depressão, irmã? Uma irmã fiel a Deus, tudo certo, tinha 2 filhos lindos, maravilhosos. E ela disse: pastor, eu estou em depressão porque eu era feliz e dediquei toda a minha vida para os meus filhos. E aí depois o tempo passou e veio uma aí, e levou embora o meu filho mais velho. E agora, pastor, faz 1 mês que veio outra aí, e levou embora o meu filho mais novo. E agora, pastor, eu não tenho mais motivo para viver. Eu não tenho mais motivo para viver. Porque o motivo da vida dela era quem? Os filhos. Se você colocar qualquer propósito desse mundo no seu coração como primeiro, não importa se for a melhor das coisas. Pastor, eu quero ser um médico, eu quero ser um professor, eu quero ser um missionário, eu quero ser um pastor, eu quero ter uma família. Não importa qual propósito ele seja. Se você escolher o teu propósito, talvez chegue em um momento que isso tudo se acabe, isso tudo se perca e você não sabe mais o que fazer da vida. Deus estava na presença de Moisés para restaurar quem ele era. E ele chega e diz: eu tenho uma missão para você. Você, pastor de ovelhas, vai libertar teu povo. E Moisés começa a retrucar e fala: Deus, obrigado, o Senhor é santo. Eu estou vendo aqui que o que você está fazendo é milagroso e está tudo certo, mas eu não consigo. Eu não sou digno de fazer isso. E aí Deus vira e fala assim: você não vai
pelo seu nome, você vai pelo meu nome. E aí Moisés faz a pergunta. Ele diz: Senhor, qual é o teu nome? Quando Moisés faz essa pergunta, dentro dela tem mais duas. Quando Moisés pergunta: qual é o teu nome? Quando me vierem perguntar qual é o teu nome, o que eu falo para eles? Ele estava perguntando: quem verdadeiramente é você? E a segunda pergunta contida nessa é: o que o Senhor verdadeiramente pode fazer pelos outros? E a resposta de Deus é direta. Ele diz assim: quando perguntarem quem eu sou, você só vai falar: eu sou o que sou. E quando perguntarem quem te enviou para fazer isso tudo, você vai falar: o eu sou enviou você. Sabe que esta frase, eu sou, é uma frase que Deus usa diversas vezes e diversas maneiras na Bíblia. E ela define muito de quem é Deus. Tanto é que o próprio Jesus se apropria dela. E ele a fala. E ele começa a confrontar o mundo da onde ele vivia com essas palavras. Você quer ver? Venha comigo para João capítulo 8, verso 58. E você vai entender o porquê eu estou falando disso e porquê que eu estou apresentando esse mesmo Deus também no Novo Testamento. João capítulo 8, verso 58. Esse livro de João, o capítulo 8 de João, é um capítulo muito extenso, olha só. Ele vai até o verso 59. É uma baita discussão em que Jesus está tendo com os judeus. É uma discussão bem assim, como eu posso dizer para você, bem mal educada por parte dos judeus. Em um dado momento eles viram para Jesus e dizem assim: Jesus, quem é teu pai? Corria-se na época que Jesus havia nascido não de José como pai, como foi. E aí em algum momento eles falam assim, Jesus, nosso pai é Abraão, quem é o teu pai? E Jesus responde de várias vezes, de várias maneiras, mas quando ele vem para o verso de número 58, já no final, ele diz assim: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, o que ele diz? Eu sou. Espera aí um pouquinho, espera aí. Jesus está com um erro de português aí. Minha esposa é formada em letras, eu conheço isso, eu estudo um pouquinho. Olha só como ele constrói essa frase. Olha só: em verdade vos digo, que antes que Abraão fosse, antes dele ser alguma coisa, no passado, o que ele tinha que falar? Eu era. Ou então ele podia trazer tudo para o presente e falar assim: olha, antes de Abraão eu sou. Não ia dar certo também. Mas Jesus faz isso nesse momento. E ele fala para aqueles judeus: olha, antes de Abraão, antes do seu pai, antes desse povo começar, antes de todas as coisas, eu já era. Ou melhor, eu sou. Porque eu sou não é um erro verbal. Eu sou não é uma frase para se apresentar. Eu sou é o nome deste Deus. E sabe uma das coisas mais lindas, uma das coisas mais perfeitas? O mesmo eu sou que disse isso para os judeus era aquele mesmo que havia dito a mesma coisa para Moisés. Ellen White fala que aquele que estava na nuvem de fumaça acompanhando o povo, ou na coluna de fogo para aquecer, aquele que se apresentara para Josué mais um pouquinho para frente, aquele mesmo que agiu no Antigo Testamento, era o mesmo Jesus que se fez carne para misturar no meio do homem. Aquele Jesus que na frente daqueles homens disse: eu sou, foi o mesmo que falou para Moisés: eu sou, porque ele se faz presente na vida da humanidade. Este Deus que se fez presente aqui, ele quer se fazer presente na sua vida também. Isso foi tão grande, e os judeus entenderam de uma maneira tão poderosa quem ele era, que quando ele falou isso, eles pegaram pedras para matar, porque isso para eles era uma blasfêmia. Mas um pouquinho mais para frente na Bíblia, quando Jesus está ali prestes a ser preso, e algumas pessoas perguntam, ou melhor, eles perguntam: olha, quem que vocês querem?
E ele diz ali assim, os homens dizem para ele: olha, nós queremos Jesus, o Nazareno. Ele fala: eu sou. E quando ele fala eu sou, em algumas traduções está escrita sou eu, mas é o mesmo termo, eu sou. Quando ele fala isso, aqueles homens caem para trás. No livro Desejado de Todas as Nações está escrito que o mesmo anjo que trouxe consolo para ele se coloca na frente de Jesus e daqueles homens que o queriam prendê-lo. E dessa maneira ele demonstrava a divindade que ele tinha. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Quando nós falamos de Jesus, quando nós cantamos de Jesus, quando nós abrimos a Bíblia para ouvir as palavras de Jesus, nós não estamos falando nada mais, nada menos do que sobre o próprio Deus. E este Deus tem um objetivo em sua vida. O primeiro deles, Ele precisa restaurar a santidade dele em você. Quando eu digo de santidade, eu não estou falando de você não ter mais pecado, de você ser perfeito, de você brilhar o rosto de Jesus, não é isso. Quando eu digo santidade, eu estou falando sobre a presença dele na sua vida. O Senhor está cansado de ficar à margem. O Senhor não quer mais que você o procure uma vez por semana. O Senhor quer ser o seu eu sou. Em segundo lugar, este Jesus que nós tanto falamos, o Deus Todo-Poderoso, quer restaurar o propósito que você tem. Talvez você veio para cá pensando assim: olha, eu não sei muito aquilo que eu vou fazer, eu não sei muito como é que vai ser a minha vida a partir de agora. Eu já pedi para Deus emprego, eu já pedi para Deus direção. Há algum tempo atrás eu conversava com uma moça que falava assim: pastor, e isso é muito comum em Brasília, pastor, eu não sei mais o que fazer, porque eu já prestei 20 concursos públicos, 20! E eu já fui, e eu passei em alguns deles, mas eu nunca fui classificada para eles, e aí por causa disso eu não sei mais o que fazer. Talvez eu esteja falando aqui para pessoas que tenham em sua casa, dentro de casa, casamentos ou famílias que estão sendo desfeitas. Ou então eu esteja falando para pessoas que não se sintam dignas de estar na presença desse Deus. Porque olham para um lado, olham para o outro, e vem todo mundo cantando, e vem todo mundo louvando, e vem as roupas dos outros, e falam: puxa vida, esses são verdadeiros cristãos. E vem as pessoas falando: não, porque a gente tem que ser assim, assim, dessa maneira. E você fala: eu não sou assim, porque eu sou pecador. E como eu sou pecador, eu não sei mais o que fazer. O Senhor, Deus Todo-Poderoso, está dizendo que Ele precisa ser o Deus da sua vida, restaurar o teu propósito. Sabe como é que começou esse título que a gente vai ter ao longo do acampamento inteiro? O Rodrigo estava falando: pastor, você viu que toda vez que eu cito vocês eu falo, né, bem bonito. Pastor, me ajuda aí com o tema. E eu não sabia também. Eu não sabia, porque a gente tem tantas coisas para falar. E eu comecei a ouvir. E aí tem uma música do Tiago e do André Reis. Vocês conhecem, né? E o nome da música é Ele É. E aí, conversando com a minha esposa, e a gente falando sobre frases bonitas que tem nessas músicas, ela me falou: não, a sua preferida deles é: o que Cristo oferece, Ele é. E eu parei para pensar na profundidade disso. E eu parei para pensar: quem é o meu Deus? O meu Deus eu sou. Deus não oferece a cura para a sua vida. Deus não oferece a família para a sua vida. Deus não oferece a salvação como um produto. Olha, passa lá no caixa, você vai passar no supermercado, paga no cartão de crédito e leva a salvação embora. Não! Este eu sou, Ele é a cura para a sua vida.
Quando Cristo fala que Ele vai curar você, não é que Ele vai lhe dar, é que Ele vai se fazer presente em sua vida. Quando Cristo fala que a sua família vai ser restaurada, não é que Ele vai mudar a mentalidade das pessoas que estão na sua casa, é porque Ele vai se fazer presente na sua vida, e Ele é o eu sou, Ele pode fazer todas as coisas. Quando Ele fala que você vai receber a cura, não quer dizer que Ele vai lá e vai mandar uma bênção do céu, como um cometa, e ela vai cair sobre você, sobre a sua casa, e você vai ser curado. Não, Ele vai se fazer presente, e talvez a nossa cura não seja física, mas seja a falta da presença dEle em nós. E quando Ele está conosco, você pode estar curado ou não, como a música cantou, e muito obrigado pela música que a gente vai cantar todos os dias. Você pode estar bem ou não, sua família pode estar bem ou não, mas quando Ele está em você, quando Ele é o seu Deus, quando você reconhece a santidade dEle e o eu sou que Ele tem, quando você ouve todas essas coisas, você tem paz, porque você está na presença do Senhor, e Ele é o seu propósito. Eu não sei porque Deus trouxe você aqui nesse momento. Parece que para alguns é claro, né? Poxa, eu fui chamado para cantar aqui, Trio Black, chamado para louvar Deus, Nadson. Eu fui chamado para pregar. Não, eu fui chamado aqui pelo Rodrigo para ajudar na equipe da cozinha, e eu fui a pessoa contratada para limpar a louça. Não, eu vim aqui porque se eu não viesse, o meu filho não viria, e eu preciso que ele ouça falar de Jesus. Eu vim aqui porque eu queria fugir do carnaval, daquela loucura que fica. Você pode falar qualquer coisa, mas a partir desse momento, a partir dessa manhã, você está aqui porque Deus quer ser o Deus da sua vida. Porque Ele se apresenta para você, assim como Ele se apresentou para Moisés. E Ele diz assim: me permita mudar a sua vida, não por aquilo que eu farei, mas por quem eu sou. Me permita transformar você por aquilo que eu sou. Talvez Ele esteja aparecendo como Jesus no meio dos judeus que não o ouviram, e dizendo: eu quero ser o teu pastor, eu quero ser a luz do mundo, eu quero ser a água da vida, eu quero ser o pão, eu quero ser a porta, eu quero ser tudo, para que você tenha mais uma vez restabelecido o propósito da sua vida. Nadson vai cantar uma última música aqui, e eu já peço para ele se posicionar. E enquanto ele está se posicionando, a música vai sendo preparada, vai sendo colocada, eu tenho uma última pergunta para você. Hoje, nessa manhã, Deus está perguntando quem Ele é para você. Quem Ele é? Será que Ele é um Deus distante que você ouve falar todas as manhãs na igreja? Ou será que Ele é o seu Deus? Será que Ele é a pessoa que tem transformado a sua vida? Será que Ele é aquele que consegue te mostrar que por mais pecador que você seja, por mais longe que você possa parecer ter ido, Ele pode te restaurar e te resgatar e mudar o propósito da sua vida? Quem é Deus para você? Nessa manhã, enquanto você ouvir essa música, o Senhor está dizendo: eu sou o que sou. Antes que Abraão fosse, eu sou o seu Deus, e eu quero me fazer presente, restaurando a minha santidade e restaurando o meu propósito em você. Ouça essa música, porque depois eu tenho um convite para fazer para você nesse momento. Não é fácil todo dia acordar e enfrentar as lutas sem desanimar, ter certeza da vitória, uma fórmula ou resposta para todos os problemas resolver. Esquecemos que bem perto há um Deus. Como homem Ele próprio já viveu,
até a morte foi levado. Tanto amor assim nunca se viu. Ele é a esperança que não falhará. Ele é a corrente que não quebrará. Quando tudo falta, Ele satisfaz, e na tempestade é a paz. Ele é a certeza do amanhecer. Ele é a fonte plena de poder. Ao seu lado nada para temer. Nele a vida fim não há de ter. Esse Deus conhece cada coração e está pronto para bênçãos conceder. É preciso confiança, fé, amor e esperança, uma entrega sem reserva a Deus. Ele é a esperança que não falhará. Ele é a corrente que não quebrará. Quando tudo falta, Ele satisfaz, e na tempestade é a paz. Ele é a certeza do amanhecer. Ele é a fonte plena de poder. Ao seu lado nada para temer. Nele a vida fim não há de ter. Nele a vida fim não há de ter. Amém? Queria fazer uma pergunta para você. E eu queria que você colocasse de lado agora toda a questão de religião, de igreja. Queria que você colocasse de lado tudo o teu passado, tudo que possa trazer um si. Não, mas espera aí, não, deixa tudo de lado. E a pergunta que eu faço para você é: neste acampamento de verão, nesse momento, independente de todas as outras atividades maravilhosas que nós vamos ter, você está disposto a conhecer o Deus Eu Sou? Ele vai se apresentar para você da mesma maneira que Ele se apresentou para Moisés. Ele vai se apresentar para você da mesma maneira que Jesus se apresentou para esse mundo. Ele vai se fazer presente em sua vida. Ele vai restaurar o teu propósito. Ele vai mostrar o quanto Ele é santo sobre você. E Ele vai te trazer de novo para o caminho dele. Quem aqui quer dizer assim: Senhor, eu quero conhecer o Deus Eu Sou nesse acampamento? Levante sua mão. Aliás, fique em pé. Me permita orar por você agora. Vamos orar. Nosso santo Deus, obrigado porque o Senhor sempre vem em busca do homem.
Obrigado porque neste acampamento não fomos nós que saímos da cidade para vir buscar o Senhor, mas o Senhor nos buscou na cidade para nós estarmos aqui em Sua presença. Nós louvamos com a nossa vida este Deus que está sobre a nossa frente, Pai. Nós queremos conhecer ao Senhor, nós queremos experimentar ao Senhor, nós queremos saber o Teu gosto, o Teu tamanho, a Tua imensidão. Nós queremos talvez não entender a totalidade, mas compreender a imensidão, a profundidade do Seu amor sobre nós. Amém. Acima de tudo, Senhor, eu quero lhe pedir essa bênção. Restaura o propósito da nossa vida, de todos nós aqui, para que a nossa família tenha a Sua presença antes de ter qualquer coisa. Para que o nosso trabalho tenha o Senhor antes de ter qualquer coisa. Para que nós tenhamos ao Senhor antes de ter qualquer outro objeto, qualquer outra coisa. Nós queremos, Pai, que o Deus Eu Sou Todo-Poderoso seja o centro da nossa vida. Amém. Por isso, até o final deste acampamento, fala conosco. Não apenas nos cultos, mas no campo, na piscina, no almoço, no jantar, ao dormir, ao se levantar. Fala conosco, Senhor. Fala conosco porque nós estaremos aqui para ouvir a Sua voz. Fala conosco porque nós tiraremos as sandálias da nossa vida. Nós bateremos o pó desse mundo para estarmos em Sua presença, Pai. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém.